Fala galera, estamos de volta para mais um vídeo de história no Fator na sua casa. Desde já a gente pede que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, indique para os seus amigos e vamos estudar, porque hoje, vídeo 2 de crise de 1929. Bom, é o seguinte, na última aula a gente terminou falando que havia um clima de euforia nos Estados Unidos a despeito de alguns sinais já demonstrarem a possibilidade clara de crise no cenário estadunidense que podia ter consequências graves para o cenário internacional. E aí, os jornais, inclusive, enunciavam isso, só para você ter ideia dessa euforia, às vésperas do crash da Bolsa de Nova York, que acontece, né, em 24 de outubro, os jornais davam conta de o mercado de ações ser invencível, como você vê aí na manchete do jornal, Stock Market Invincible. Bye, bye, bye. Os especialistas advertem. Então havia um clima de euforia que superava a capacidade que as pessoas tinham de entender aquele cenário que enunciava muitos problemas. Se no dia 22 era isso que se dizia, né? Compre, compre, compre. No dia 24, Wall Street in panic as stock crash. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1924... em 1929 já gerava uma série de preocupações. Bom, para a gente entender isso bem, né, vamos entender a cronologia da coisa, né? Porque geralmente as pessoas falam de Quinta-feira Negra e aí tem sempre alguém que fala, ué, mas não era Terça-feira Negra? Na verdade são as duas coisas, né? Tem uma Quinta-feira Negra e uma Terça-feira Negra. Foi uma semana de problemas na Bolsa de Valores, ou quase uma semana de problemas na Bolsa de Valores, que resultaram num quadro de calamidade pública nos Estados Unidos. Então vamos por partes aí. Primeiro, dia 24 de outubro de 1929, a quinta-feira, chamada de Quinta-feira Negra, é aquela em que muita gente descobre que algumas empresas estão falindo. Não é? Há notícias nos jornais da falência de uma série de empresas. Essa notícia de falência de empresas leva investidores da Bolsa de Valores à Bolsa de Valores para se desfazer dessas ações que agora se desvalorizariam, haja visto que as empresas estavam falindo. Então há uma corrida à Bolsa de Valores de Nova York para que as pessoas se desfizessem das ações das empresas que perigavam falir ou que já tinham falido. E aí, quando há esse volume muito grande de oferta de ações, a Bolsa, para não quebrar propriamente, para não falir um monte de outras empresas, ela entra em circuit break, né? Que é uma ação tomada pela própria Bolsa de estagnar, que curiosamente aconteceu no Brasil esse ano, né? Eles fazem um processo de estagnação das atividades da Bolsa para ter tempo para recuperar o valor das ações. Então, a Bolsa de Valores de Nova York entra em circuit break, os bancos começam a atuar, fornecendo crédito para empresários, comprando ações de empresas para mantê-las em preço elevado, porque se tem muita gente vendendo e ninguém compra nada, o preço das ações se valoriza muito. Então os bancos começam a comprar ações, investir na bolsa para garantir o sucesso da economia, para não ver tudo quebrar de fato. Isso dia 24. No dia 25 e dia 26, respectivamente sexta e sábado, as bolsas oscilam, nada muito grave, né? Esse quadro de desvalorização generalizada das ações das empresas dá uma parada. No dia 27 é domingo, e aí os jornais com grande circulação, todo mundo em casa, ou muita gente em casa, os jornais começam a dar conta de progresso, de recuperação. Os bancos salvaram a economia dos Estados Unidos da América. A notícia é que o crash da bolsa que se enunciava não aconteceria porque os bancos salvariam a América. Ao invés de God Save America, Banks Save America. E aí, 27, essas são as notícias. É claro que essas notícias não eram notícias reais, eram notícias compradas. Empresários ligados a bolsas, corretores, compraram essas ações para vender à população a ideia de que a bolsa tinha se recuperado, para recuperar a credibilidade das ações das empresas. Segunda-feira, a despeito das notícias, o mercado de ações continuou caindo.
E aí foram postas à disposição milhares de ações, um valor, bilhões de dólares sendo negociados, né? Nova oferta gigantesca de ações, novas falências, grandes empresas quebram dessa vez, a General Motors quebra nessa brincadeira. Bom, gente, se a General Motors quebra, os outros bancos, as outras empresas já vão quebrar também. É só você pensar, se hoje, por exemplo, 2020, se quebra a Microsoft, Google, Amazon, o que será dos pequenos investidores, dos pequenos empresários? O quadro é de crise generalizada a partir daí. E aí, é claro, se lá em 24, né, no dia 24, as ações começaram a se desvalorizar, os bancos atuaram e compraram ações, agora os bancos já não têm dinheiro para fazer isso. Agora a Bolsa de Valores está por si só. Está pela lógica da lei da oferta e procura. Tem gente vendendo, tem gente comprando, a coisa se equilibra. Tem gente vendendo, ninguém está comprando as bolsas, as ações, o preço das ações vai cair e vai cair muito. O quadro é de calamidade. Na terça-feira, dia 29 do 10 de 29, então 29 do 10 de 1929, a terça-feira negra, perda de 14 bilhões, crise generalizada, crise geral, especialmente, é claro, no setor privado. E aí vai um dado importante. Quando a gente fala de crise 29, a gente está falando da crise do setor privado estadunidense. O Estado estadunidense não participava diretamente da economia e, por isso, teve nesse momento as suas reservas cambiais, o seu capital guardado, protegido. Então a crise é do setor privado. Uma crise de superprodução e subconsumo que leva ao crash da bolsa e vai, é claro, trazer inúmeras consequências para a economia estadunidense. Ou melhor, levar, não é? Estamos no Brasil, levar uma série de problemas. No dia 29 de outubro de 1929, então, o jornal dizia Wall Street in New Panic. Vocês estão gostando da minha pronúncia no inglês? Está fantástico. Inclusive, curso de inglês me patrocina. A gente recebe aí de bom grado. Bom, o fato é que todas aquelas promessas de que tava tudo bem, ia ficar tudo certo, aquela ideia de crescimento, se vocês notaram, volta aí o vídeo um pouquinho, não vou nem voltar a imagem, volta no vídeo aí depois e dá uma olhada na reportagem de 22 de outubro de 29, que o presidente dos Estados Unidos, o Herbert Hoover, ele falava, olha, não, tá tudo bem, gente. Inclusive, nos anos 30, eu garantirei um avião na garagem de cada cidadão americano. Olha isso! A euforia era tão grande que o cara prometia avião para as pessoas. E agora, no dia 29 de outubro, crash da bolsa. Pânico outra vez. Os bancos estavam desesperados. E o quadro, o cenário é de calamidade de fato. Tem uma cena muito famosa, que é do dia 24, mas que ilustra bem tudo o que está acontecendo, que é das inúmeras pessoas na frente da estátua lá do George Washington, nos arredores da Bolsa de Nova York, desesperados. São muito comuns, muito assim, numerosos os relatos de pessoas que se mataram, empresários que brigaram uns com os outros, assassinatos que aconteceram na Wall Street. Então há um desespero generalizado. Imagina que o cara usou para investir no mercado de ações, sei lá, a sua aposentadoria. Vendeu uma casa, hipotecou uma casa para pegar um valor, pegou esse valor e investiu no mercado de ações, porque era uma prática muito comum para os cidadãos norte-americanos. Então, empresas quebrando, cidadãos quebrando, todo mundo quebrando, os Estados Unidos quebrou. De imediato, a gente tem 84 mil empresas falidas, 4 mil bancos fechados. E aí, nesse cenário de calamidade anunciada, o presidente da República naquela época, que era do Partido Republicano, extremamente liberal, eu já falei isso na primeira aula, ele vai dizer, isso aí é apenas uma crisezinha. It's only a little wave. É claro que ele não usou esses termos propriamente, mas ele minimizou o impacto da crise. Ele disse que é uma dessas crises que de vez em quando vem e daqui a pouco passa. A gente vai conseguir recuperar a economia, pode continuar produzindo, pode continuar agindo. Mas, na prática, o que se via era alguma coisa bastante diferente disso. Ele próprio percebia isso. Embora o discurso fosse otimista, as práticas eram desesperadas. Tanto é que ele vai acabar com a garantia, com o seguro
dos empréstimos que os Estados Unidos tinham feito para o exterior. Pô, como assim? É o seguinte, durante os anos 20, muito capital tinha saído dos Estados Unidos e sido investido, empregado na recuperação da Europa. Agora, o governo americano estava tirando a garantia estatal de pagar esse crédito caso os europeus não pagassem. Os bancos, então, desesperados, percebendo que podem ter prejuízos muito graves, eles começam a repatriar o capital que tinham investido, tinham emprestado na Europa. Então há uma repatriação de bilhões de dólares, aproximadamente 7,5 bilhões de dólares voltam para os Estados Unidos nesse cenário. E aí, bom, se o capital retorna para os Estados Unidos, faz muita falta na Europa. Embora a Europa já desse sinais de recuperação no final dos anos 20, sair da economia de uma hora para outra 7,5 bilhões de dólares resulta num problema grave também no cenário europeu, e a gente já fala isso. O fato é que os Estados Unidos estavam repatriando e descapitalizando a Europa. Parou por aí? Não! Os Estados Unidos ainda começam a tomar algumas medidas para proteger o mercado americano. Afinal de contas, a produção agrícola norte-americana precisava ser vendida para alguém. E eles só conseguiam aumentar a produção, continuar aumentando a produção e vendendo a produção se eles não comprassem de outros. Então há uma série de tarifas sendo criadas que aumentavam os entraves à entrada de mercadorias. O nome disso é protecionismo econômico. Novas tarifas alfandegárias dificultando a entrada de produtos nos Estados Unidos. O Hoover está cumprindo direitinho o protocolo para se afundar mais. E aí o quadro de calamidade, ele não toma medidas efetivas para resolver a guerra, a crise. Ele minimiza a crise e o resultado, sem dúvida, era ampliá-la. Desemprego, tanto na cidade como no campo, aproximadamente 17 milhões de desempregados nesse cenário. E ainda acontecem nesse cenário muitas migrações. Não é? Como resultado dos problemas econômicos, as pessoas vão começar a migrar dentro do território americano na expectativa de encontrar uma área onde tivessem suas necessidades atendidas. O fato é que a calamidade não se limita ao ambiente da cidade, ele também vai ao campo. Se na cidade os empresários vão falir e vão gerar desemprego, no campo, fazendeiros vão quebrar. Pequenos produtores vão quebrar. Imagina que você era um fazendeiro e tinha hipotecado sua fazenda. E o que é uma hipoteca? Você pega o empréstimo e dá como garantia a sua propriedade. E aí, você não consegue produzir, você não consegue vender o que você produziu, você não consegue pagar o seu empréstimo. Se você não consegue pagar o seu empréstimo, o banco toma a terra. E aí, o banco tomando a tua terra, você agora está desempregado, pobre, sem a terra para produzir, sem a possibilidade de manutenção da própria vida. Você não tem como produzir sequer para subsistência. E o banco, por sua vez, também não tem como produzir, porque banco é banco. O banco não é para produzir, ele fomenta, ele empresta, ele ganha dinheiro com o giro do capital. E aí a gente tem um problema grave nos Estados Unidos, um problema produtivo que leva a um desemprego exacerbado. Tanto é que tem nessa imagem que você vê aí no slide, why can you give my dad a job? Ou seja, por que você não dá um trabalho pro meu pai? Pergunta um menininho. Dados eram os números de desemprego nos Estados Unidos. Só para você entender, ou continuar entendendo o que eu estou dizendo, botei para vocês um slide que, olha, eu falo 3 línguas, eu tenho profissões, eu sou muito especializado. Luiz, corta essa minha gaguejada aqui, por favor, tá? Não. Eu tenho 3 idiomas, eu falo 3 idiomas, tenho profissões, sabe? Eu só quero um trabalho. O cara tem especialização, mas não consegue trabalhar. Olha só, até o camarada que tem especialização profissional, ele não consegue trabalhar nesse cenário de calamidade pública. Só pra você ter ideia, à direita aí, essa imagem é de Seattle, não é? Uma Hooverville. Alguém sabe o que é Hooverville? Hooverville é o seguinte... nesse cenário de calamidade, muitas pessoas que tinham hipotecado suas casas para pegar empréstimos, não é? Eles perdem suas propriedades. E ao perderem sua propriedade, eles fazem abrigos. O governo começa a construir, no primeiro momento, é claro, com uma perspectiva de que fosse provisório, mas acaba sendo definitivo. Moradias populares. São esses casebres feitos de madeira e são verdadeiras favelas.
é uma amostra, uma prova de como a calamidade pública era o que se vivia nos Estados Unidos. Muito desemprego, aí aumenta, por exemplo, índices de criminalidade, aumenta índices de consumo de bebida alcoólica, os índices sociais são todos eles bem preocupantes. O Steinberg, em 1939, ele vai escrever um texto, né, vai escrever um livro, As Vinhas da Ira, que depois vira filme, e ele ilustra bem o cenário de calamidade pública no campo nos Estados Unidos. Só para você ter ideia, eu vou ler o trecho do livro para você entender. Uma família isolada mudava-se de suas terras. O pai pedira dinheiro emprestado ao banco e agora o banco queria as terras. A companhia das terras quer tratores em vez de pequenas famílias nas terras. Se esse trator produzisse os compridos sulcos em nossa própria terra, a gente gostaria do trator. Gostaria dele como gostava das terras quando ainda eram da gente. Mas esse trator faz duas coisas diferentes. Traça sulcos nas terras e expulsa-nos dela. Não há quase diferença entre esse trator e um tanque de guerra. Ambos expulsam os homens que lhe barram o caminho, intimidando-os, ferindo-os. Então, o Steinberg ele vai dizer que o trabalhador camponês, o trabalhador rural, ele está alijado do processo, né? Ele está desempregado, ele está agora desamparado e o produtor vai no mesmo caminho. O cenário é de calamidade, vocês já entenderam isso. Isso se limita aos Estados Unidos? É óbvio que não. Embora não fosse globalizada como hoje o é, a economia já tinha interligações. Quer dizer, o que se percebia nos Estados Unidos acabaria se desdobrando para outros lugares do planeta. Também se perceberia impacto dessa crise, por exemplo, na Europa, por exemplo, na América. Afinal de contas, o capital que os Estados Unidos tinham repatriado causaria impacto na Europa. O consumo de produtos que os Estados Unidos agora restringe, diminui, impactaria países agroexportadores como o Brasil, por exemplo, como a Argentina e como outros países da América Latina. O fato é que a crise não se restringe aos Estados Unidos, ela vai começar a ser percebida noutros cantos do planeta. Afinal de contas, os Estados Unidos respondia por 47% da produção mundial e 23,9% do consumo mundial. Então, se os Estados Unidos estão em crise, o mundo está em crise, o comércio internacional vai ter problemas. Bom, olhando para a Europa de maneira particular, fuga de capitais, que foram repatriadas para os Estados Unidos, desemprego e recessão, só para você ter noção do desemprego na Europa, tem um gráfico aí, olha, entre 32 e 33, o desemprego na Grã-Bretanha bateu 23%, na Bélgica 23% também, na Suécia 24%, Estados Unidos estava na casa dos 27%, Áustria 29%, Noruega 31%, Dinamarca 32% e, é claro, a que mais sofreu os impactos da crise de 29% foi a Alemanha e bate na casa dos 44%. Olha só, quase a metade da população alemã, da população economicamente ativa alemã, estava fora do mercado de trabalho, estava desempregada. Isso é muito, muito grave. Tá, e essa crise econômica na Europa vai levar a quê? Bom, essa crise econômica na Europa vai levar a uma crise política, guardem isso. Toda vez que um país passa por um quadro de crise econômica, haverá uma crise política. Questionarão a eficiência daqueles que estão no governo, que não resolvem esse problema econômico. O fato é, a crise econômica leva a uma crise política e alternativas políticas aparecem. Que alternativas? Bom, alternativas à esquerda, por exemplo, o socialismo, e alternativas à direita, nesse caso, a extrema esquerda, né, e a extrema direita. E qual é o projeto que vigora? Qual é o projeto que ganha muito espaço? Bom, ambos ganham bastante espaço, mas o que consegue chegar ao poder e causa grande estrago na Europa no final dos anos 20 e nos anos 30 é o fascismo, que nasce na Itália e se notabiliza, né, se torna mais famoso na Alemanha. O fato é que a crise 29 não faz nascer o fascismo, mas acelera a chegada ao poder de líderes autoritários de características fascistas. Tá? Guardem essa informação, daqui a pouco tem uma aula sobre nazifascismo aqui no canal com certeza. Na América Latina, a gente vê queda no volume de exportações e mudanças políticas também. Nasce um fenômeno absolutamente latino-americano que é o populismo, desdobramento
no Brasil do coronelismo, na América Latina, desdobramento do caudilismo, né, líderes políticos extremamente carismáticos que controlam forças policiais, têm ligações com as forças armadas e conseguem, por muito carisma, chegar ao poder. No Brasil tem o Vargas, na Argentina tem o Perón, no México tem o Cárdenas, e tem uma série de exemplos nesse sentido. Então a crise não se restringe aos Estados Unidos, ganha espaço noutros cenários também. Só não ganha espaço na União Soviética. Como você pode perceber pelo slide aí, a União Soviética, por causa dos planos quinquenais que tinham sido colocados em prática depois de a NEP, né, nova política econômica da União Soviética, ter funcionado a contento, o New Deal, a União Soviética, ela não experimenta o mesmo quadro de calamidade. Pô, por que, Napoleão? Porque na União Soviética, o Estado já intervia na economia há muito tempo. Lá vigorava a NEP, não é? Da administração do Lenin. A NEP vai durar até 28, e em 29 é colocado em prática o plano quinquenal, o primeiro dos planos quinquenais, e esses planos quinquenais davam continuidade a esse processo de crescimento da economia, industrialização da economia, diversificação da economia soviética, que, repito, o Estado intervinha na economia. Essa é uma diferença importante, Napo? Porque se a crise é de superprodução e subconsumo na Europa e nos Estados Unidos, isso não vai acontecer na União Soviética, porque a produtividade era controlada pelo Estado, de maneira que essa produtividade nunca ultrapassava as possibilidades de ser escoada, de ser vendida. Então a crise de 29 afeta os Estados Unidos, afeta grande parte da Europa, mas a União Soviética estava meio que blindada a isso tudo, porque lá o Estado já intervinha na economia. Guardem essa informação. Passando. Quem é que vai solucionar a crise dentro dos Estados Unidos? Ora, o governador de Nova York, senhor Franklin Delano Roosevelt. Por que eu estou citando a administração dele em Nova York? Porque em Nova York ele já aplicava algumas das medidas que, quando chegar ao poder em 33, ele vai aplicar também. Um democrata, um político de carreira, muito, muito famoso pelas suas frases, pelas suas tiradas, e consegue, na campanha de 32, muita notoriedade, justamente dizendo, olha, aqui em Nova York eu recuperei as coisas, o Estado interveio na economia garantindo o crescimento. E aí, ele consegue ser eleito presidente da República, tá aí na imagem, ele em campanha com as suas filhas e a esposa e vários apoiadores. Em outubro de 32, ele chega à presidência da República e, tão logo ele chega à presidência da República, ele anuncia uma série de medidas. Ele, assim, nos primeiros atos dele são de promover feriado bancário por 4 dias, para reestruturar todo o sistema bancário. Ele vai criar uma série de agências de fomento, ele vai tentar fazer com que o Estado potencialize a capacidade econômica. Ele tinha bolado a maneira como resolveria o problema, a maneira como resolveria a crise, com a ajuda do Brian Trust, né, que é um grupo de economistas, que, inspirados no que dizia um economista inglês chamado John Maynard Keynes, eles pensaram o seguinte: para a economia norte-americana voltar a crescer, a gente vai ter que abandonar o liberalismo clássico e o Estado passará a ser planejador e indutor da economia. O Estado atuava tanto na economia e amparava a sociedade de tal maneira que, em algum momento, especialmente depois de 36, 37, o Roosevelt vai ser chamado de comunista, o que é uma loucura, não é? Vão compará-lo a Lenin e Stalin, vão dizer que as medidas que ele toma são socialistas, o que é um disparate, não tem nada a ver com o socialismo. Ele era capitalista e o Estado, na administração capitalista dele, intervinha na economia para fomentar o seu crescimento. Inclusive, ele vai dizer, né, num dos seus biógrafos, vai relatar essa fala dele, essa frase dele, que agora eu vou citar, está aí no slide, né? O país precisa, e a menos que eu confunda seu humor, o país exige experimentação ousada e persistente. É senso comum usar um método e experimentá-lo. Se falhar, admita-o francamente e tente outro. Mas, acima de tudo, tente algo. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu não sei no que vai dar,
Mas até agora a gente tem feito algumas coisas de cartilha e não tem funcionado. Vou experimentar isso aqui que o Maynard Keynes está propondo. Ele tenta e é muito bem sucedido. Vou antecipar, vou dar o spoiler da coisa toda. As políticas implementadas pelo Franklin Delano Roosevelt funcionam. O New Deal, esse novo pacto, essa nova maneira, o termo New Deal, né, vem de novo acordo. Né? É uma nova maneira como o Estado se relaciona com a economia, como o Estado se relaciona com as empresas que existem nos Estados Unidos. Esse novo pacto vai resultar em bons frutos, vamos dizer assim. Investimento em obras públicas para gerar emprego. Inclusive, contam que certa vez chegaram ao Roosevelt e disseram: Senhor Roosevelt, eu preciso de um emprego. Roosevelt, ora, eu resolvo. Acenou para alguém, traga uma pá. Deu a pá ao trabalhador e disse: olha, cave um buraco. E o cara começou a cavar o buraco. Chegou um outro trabalhador, percebendo que o primeiro tinha recebido emprego, e pediu: Senhor Roosevelt, o senhor me arruma um emprego? E ele disse: claro, pegue outra pá. Ele pegou outra pá. Quando chegou a outra pá, agora tampe o buraco que o primeiro cavou. Depois ele foi para o palanque e disse: pronto, hoje gerei 2 empregos. Ainda que as atividades que ele propunha, não fossem tão assim funcionais, tão fundamentais, eram capazes de gerar emprego. E a ideia dele, na cabeça dele, era gerar emprego, dar salários, né, fazer os pagamentos. Esse salário, e quem tiver salário vai comprar. Comprando vai garantir o aumento da produtividade, a recuperação das empresas, e as empresas recuperadas vão contratar mais e novos contratados vão ter mais capacidade de compra, e comprando as empresas vão produzir. Perceberam? A ideia dele era tomar medidas que gerassem emprego para fomentar, fazer a roda da economia voltar a girar. É a iniciativa dele. Então, investimento em obras públicas, principalmente para gerar empregos, mas também para ampliar a estrutura que garantisse o crescimento de indústrias. Ele vai investir, por exemplo, na indústria de bens de produção, então hidrelétricas. Ele vai, por exemplo, garantir a construção de estradas. Ele vai levar a eletricidade para o campo. Então tem uma série de obras que são, do ponto de vista infraestruturais, importantes, mas a grande intenção era gerar empregos, sem dúvida. Concessão de subsídios a bancos e a empresas. Ele entende que os empresários precisam ser amparados pelo Estado. Ele vai amparar também os trabalhadores, fazer toda uma política de distribuição de riquezas, né, distribuição de renda. Ele vai, por exemplo, começar a pagar seguro-desemprego. O camarada está desempregado, vai receber um valor para com esse valor consumir, e aí consumindo fazer a roda da economia girar. Nada era por acaso. Aumento dos salários. Em plena crise, ele propõe aumento salarial, o que parecia loucura, mas o que ele queria era o aumento da capacidade real de compra do trabalhador. E é claro, isso não é suficiente. Ele vai também garantir que os bancos tenham condições de ofertar crédito, para que o consumo cresça ainda mais, a produção volte a crescer de maneira sustentada. Legalização de sindicatos e abolição do trabalho infantil, e aí já é ele atuando na segunda leva, né, das ações do New Deal, atuando para regulamentar as atividades profissionais, diminuir e despolitizar os trabalhadores. Quando ele legaliza os sindicatos, ele evita, por exemplo, que os trabalhadores, não tendo as suas necessidades mais variadas atendidas, caminhassem na direção do socialismo. Guarda isso aí. Então, legalização de sindicatos, abolição do trabalho infantil, e aí ele faz 2 coisas. Quando ele abole o trabalho infantil, ele coloca a criança na escola e ainda libera vagas de trabalho para adultos. A ideia do Roosevelt era gerar empregos e garantir o crescimento da economia. Medidas de restrição ao setor financeiro. Ele vai criar agências que vão regular as atividades na Bolsa de Valores, por exemplo. Por quê? Essa desregulamentação das atividades financeiras tinha levado à crise. Ele vai agora criar mecanismos de verificação, controle, fiscalização e punição a práticas vistas como inadequadas no setor financeiro. E aí as agências que fazem isso vão ficar muito famosas, vão atuar até os dias de hoje. Controle sobre preços, salários e produção. Aí a parada é séria, hein? No capitalismo, controle sobre preço, salários e produção industrial. É o Estado intervindo na economia para fomentá-la. Além disso, a gente tem controle estatal sobre a geração de energia elétrica, emissão de moeda e redução das taxas de juro. Por que ele está emitindo moeda? Ele quer que tenha mais moeda, mais meio circulante para as transações comerciais acontecerem. Mas isso não vai causar inflação?
Sim, se esse capital, essa moeda, né, impressa, não resultar em produtividade. Como a coisa funciona, quer dizer, ele emite papel moeda, esse papel moeda emitido vira transações comerciais, produção de fato, o Estado acaba recuperando aquilo que fomentou na forma de impostos cobrados sobre as atividades, sobre as transações comerciais e produtividade, geração de riqueza no país. Então, não gera inflação. É claro, isso não vai causar prejuízos para o Estado? Sem dúvida, né, gente? A gente tem um Estado, nesse cenário, deficitário, né? Aumenta a possibilidade de déficit público. Mas, embora o déficit público possa existir, a gente vai ver a economia crescendo e recuperação das entidades bancárias, dos empresários, diminuição das taxas de desemprego. Inclusive, abra-se um parêntese aí, essa política econômica vai dar base para o que vai existir nos Estados Unidos até os anos 70 aproximadamente, que fica conhecido como welfare state, a política de bem-estar social, o Estado garantindo à população uma série de benefícios, uma série de o termo é esse, né? Benefícios para que a economia continue acontecendo. Aqui você ainda vê nesse slide, né? Workspace America, né? O trabalho paga América, prosperidade, mas embaixo tá Works Progress Administration. E é uma agência cujo objetivo é administrar o progresso do trabalho. A maior entre as agências do New Deal foi a WPA, a Administradora do Progresso das Obras ou dos Trabalhos, que gastou mais de 4 bilhões em projetos de rodovias, estradas, ruas, tentando garantir a interligação entre os diferentes pontos dos Estados Unidos, gerando o crescimento da economia. Então, o No Deal não mediu esforços para garantir o crescimento e a recuperação econômica. Resultado, quais são as consequências? 65% de crescimento da produção industrial. 33% do aumento nas exportações, redução no desemprego de 17 para 9,5 milhões. 9,5 milhões é muito elevado? É óbvio, é muito elevado. É muito elevado. No entanto, é muito menos do que um dia foi. E eram sinais claros de recuperação. 70% de aumento da renda nacional. Difusão, então, em muitos outros lugares do planeta, a exemplo dos Estados Unidos, de práticas intervencionistas. Na Europa e na América, todos vão percebendo que a coisa toda funcionou nos Estados Unidos, implementar também práticas intervencionistas e estímulo à produção industrial. O No Deal acaba virando um modelo a ser seguido em muitos lugares do planeta. Eu perguntei na primeira aula, né, na primeira parte, a primeira aula sobre crise 29, eu perguntei qual é a relação do Super-Homem com isso tudo. Bom, o Super-Homem é de 39 e é produzido nessa ideia de mostrar a capacidade norte-americana de se recuperar, como os norte-americanos salvavam o mundo, de aumentar a autoestima estadunidense em meio a esse cenário calamitoso. É óbvio que é uma obra ficcional, não é uma obra voltada para jovens. No entanto, tem um pouco dessa tentativa de recuperar a autoestima da população americana em meio a esse quadro de crise. Mas é num momento em que essa recuperação já começava a acontecer, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, diga-se de passagem. Bom, o fato é que o No Deal contribuiu decisivamente para a recuperação da economia americana, embora os efeitos dessa crise tenham sido percebidos em toda a Europa, em todo o mundo, de fato, os Estados Unidos, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, já dava sinais claros de recuperação. Essa foi a crise de 29. Esse foi o New Deal que a recuperou. E eu espero que você tenha gostado da aula, tenha aprendido com a aula e, é claro, guardem sempre na mente que aprender é importante, porque com o que a gente aprende, que a gente muda o mundo. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.